Olá, queridos amigos, estamos mais uma vez juntos, unidos, esperando esse programa que é maravilhoso e que vai te conduzir sempre, além do conhecimento, a uma grande fé diante de Deus. Agradeço aqui as nossas mestras, nós estamos com duas mulheres valorosas, professora Eda, que agradeço. Gratidão pelo convite, é sempre uma alegria estarmos juntos aqui. Sempre uma troca tão boa, né? Troca. Para mim não é troca, eu só recebo, né? Não, a gente é uma partilha aqui, né? A gente estuda e aprende, ensina e aprende, né? É sempre bom, de qualquer forma. Agradecer a presença da nossa querida professora Amélia. É muita alegria estar bom sempre estar aqui. Com você, Amélia. Muito bom. Essas meninas, é o que eu digo, gente, é até injusto isso, porque vocês dão tanto e o que eu posso dar em troca é oração. Você dá muita coisa. Pedir a Imaculada que sempre abençoe vocês, esse dom de vocês, de sempre estar aqui nos orientando, nos ensinando, né? Amém. E fazendo com que a gente continue sempre nessa perseverança. Bem, nós estamos no primeiro livro de Samuel. Samuel está se revelando assim, um profeta, um juiz maravilhoso. E quem não conseguiu pegar o começo dos programas, procure no YouTube, vocês vão encontrar todos os programas lá. Entramos agora no capítulo 26 do primeiro Samuel. Hoje vamos aqui já fazer nosso início de programa. Eu vou pedir, Eda, você pode fazer assim, uma retrospectiva para a gente tomar pé do que aconteceu até aqui? Nós estamos então entrando, quer dizer, terminando assim, o livro de 1 Samuel, porque esse livro ele contém 31 capítulos, já estamos caminhando para o final. Uhum. Né? Nós temos aí o livro dividido no conteúdo, a primeira parte mais focada no profeta e no juiz Samuel. E depois nós temos a unção do rei Saul, o povo pede para Samuel um rei, né? E é concedido, o Senhor concede um rei a Israel, e esse rei é escolhido e ungido, e Saul ele começa então as suas aventuras. E nós vamos aí as aventuras de Saul e as aventuras de Davi. A partir do capítulo 22 há uma mudança, né, uma mudança na vida de Davi, porque a gente lembra que ele foi chamado para servir o rei Saul, porém ele vai tendo um destaque muito grande e isso vai causando inveja no rei. E aí então Saul ele fica assim com medo de perder o poder e começa a perseguir a ponto de querer a morte do rei de Davi. E então Davi, a partir do capítulo 22 do livro de 1 Samuel, ele vai levar uma vida muda, ele não faz mais parte da corte, ele vai levar uma vida de fugitivo, né? Uma vida aonde que ele vai se juntar com outras pessoas também que estão descontentes com o reino. E aí, então, ele vai viver fugindo do rei, de Saul. Né? Então, ele vai viver pelos desertos, pelas montanhas, né? Sempre perseguido pelo rei. Então, depois aí nós temos aí uma vitória de Davi, lá no capítulo 23, numa cidadezinha, num povoado pequeno. Ele é perseguido por Saul, e então ele entra nesse povoado e Saul ele pensa que agora sim peguei Davi, porque esse povoado só tinha uma entrada. Porém, sempre com o auxílio divino, Davi, e também com a ajuda dos espiões, porque tem entre o grupo dele pessoas também que trazem informações para o grupo, e ele vai. Então ele sabe que Saul está para entrar em Seila, que é a cidade, e ele sai em tempo. E aí, então, Saul, essa investida de Saul contra Davi é fracassada. Nós temos também aí, então, no capítulo 24, que dá continuidade, né? A gente vai perceber que Davi, ele tem a chance de matar Saul. Mas ele não faz isso levando em consideração que Saul é ungido do Senhor. Então, ele não comete um sacrilégio. Mas no capítulo 26, esse que nós vamos entrar,
vai se repetir a mesma história, né, contada de uma forma diferente. Né? Aqui, nesse 24, Saul ele entra numa gruta para fazer as suas necessidades fisiológicas. E aí, então, Davi está dentro dessa gruta com o seu grupo. E corta um pedaço do manto para provar que ele teve a chance de matar o rei e não matou. E aí, então, depois no capítulo 25, nós temos a história da morte do profeta e do juiz Samuel, né? E a história de Nabal e Abigail, né? Que é um casal onde vai se destacar mais Abigail com a sua sabedoria, porque Nabal ele foi favorecido por Davi por um período, né? E então, quando Davi precisou dele, ele negou ajuda. E Davi, então, se enfureceu com isso e ia atacar tudo aquilo que pertencia a ele. E com a ajuda e a sabedoria de Abigail, Abigail evita esse massacre, né, nas propriedades do marido. E então, no final aí da história, é uma história muito bonita. O texto diz que, nesse capítulo 25, que depois de 10 dias desse acontecimento, Nabal morre e Davi toma Abigail como a sua esposa. Né? E aí, nesse capítulo 26, que você vai dar continuidade, ele vai retomar de novo mais de uma narrativa diferente, de que Davi teve de novo oportunidade de usurpar o poder, matar o rei e se tornar rei. Né? No entanto, ele não vai agir desse jeito, porque ele é temente a Deus e ele também é estratégico, ele é esperto, ele usa de artimanhas, é estratégico, porque se ele mata também Saul, ele é do reino do norte, né? da tribo de Benjamim. E aí nós vamos ver lá no livro 2 Samuel, que ele vai ser sagrado rei primeiro em Judá, que é a tribo dele, no reino do norte. E depois que ele vai juntar, né, que ele vai ser aclamado por todas as tribos, tanto para o reino do norte como o reino do sul. Também ele, que não é bobo nem nada, com a sua sabedoria, porque ele venceu um gigante, Golias, aqui depois, no capítulo 17, quem quiser retomar essa história dele vencedor. E ele, nessa estratégia de vencer Golias, foi que causou mais ciúme e inveja do rei Saul, porque as mulheres começaram a cantar, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E isso foi fazendo com que ele o ego dele ficasse de para baixo. Saul fosse se deprimindo. Então, nós vamos ver aqui, então, no 26, né? De novo, ele tem essa chance, mas, porém, ele não se usurpa dessa jeito. Ele vai ser sagrado rei pelas tribos, não dessa maneira violenta. Ok. Né? Então, nós vamos ver, como muito bem frisou a Ieda, nós vamos ver no capítulo 24 do programa anterior, que nós falávamos que Davi poupa Saul. Vamos ver agora de novo. Então, aqui até é colocado, são duas formas diferentes de se contar essa história, ou se trata de uma duplicata? O que importa é que nós vamos rever de novo a história, talvez enaltecendo a bondade, né, de Davi. E é muito bom a gente ver isso ressaltado até nos textos bíblicos, né? Portanto, quem tem a Bíblia, acompanha aí, a partir do capítulo 26, versículo 1, tratando então novamente da questão da vida de Saul, que é poupada por Davi. Inicia assim: Então os ifeus vieram encontrar Saul em Gabaá e lhe disseram: Não está Davi escondido na colina de Áquila, diante da estepe? Saul pôs-se a caminho em direção ao deserto de Zif, à frente de 3.000 homens, os melhores de Israel, para cercar Davi no deserto de Zif. Saul acampou na colina de Áquila, ao lado da estepe, perto do caminho. Davi morava no deserto e soube que Saul tinha vindo ao seu encalço no deserto. Davi despachou espias que lhe informaram que de fato Saul havia chegado. Então Davi se pôs a caminho e chegou ao lugar onde Saul acampava. Viu o lugar onde estavam deitados Saul e Abner, filho de Ner, o chefe do seu exército. Saul estava deitado no interior do recinto e a tropa acampava ao redor dele. Voltando-se para Quimeleque, o Eteu, e Abissai,
filho de Sárvia, irmão de Joabe, Davi disse: quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Abissai respondeu: eu descerei contigo. Então Davi e Abissai foram de noite até a tropa e encontraram Saul deitado e dormindo no interior do recinto, a sua lança fincada no chão, à sua cabeceira, e Abner e o exército dormindo ao seu lado. Abissai, ou Abisai, né? Acho que deveria ser Abisai, disse então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu o encrave no chão de um só golpe contra sua própria lança. Não será necessário um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abisai: não o faças perecer. Quem levantaria sua mão contra um ungido de Yahvé e ficaria impune? Disse ainda Davi: pela vida de Yahvé, Yahvé mesmo o ferirá, quando chegar a sua hora, e ele morrerá, ou quando no campo de batalha for ferido. Que Yahvé me tenha como abominável, se eu levantar a mão contra o ungido de Yahvé. Apanhe agora a lança que está à sua cabeceira e o cantil de água, e vamos-nos. Davi apanhou a lança e o cantil de água que estava à cabeceira de Saul e partiram. Ninguém viu nada. Ninguém percebeu coisa alguma, ninguém acordou. Todos dormiam, porque um torpor vindo de Yahvé caíra sobre eles. É essa hora que a gente testa a misericórdia que está no coração de cada um, né, Amélia? E eu vejo aqui Davi com uma misericórdia extraordinária diante daquele rei que há muito tentava destruir, por 3 vezes no passado já quase tinha conseguido, né? Saul é um ciúme doentio que ele tem de Davi, então ele vai atrás, né? E a gente pensa assim, mas por que ele não fica cuidando do reino em vez de ir atrás tanto de Davi, não dá sossego para Davi? Porque Davi teve que fugir para não morrer, né? Exatamente. Então, como está repetindo 24, como você falou, é uma duplicata, ou está contada de propósito mesmo, né? Aí ele vai, e é muito interessante contar, porque tá o Saul, o escudeiro, todo mundo dormindo legal, na gruta. Davi com outro homem só os dois entram, ninguém percebe. Aí o outro fala: ó, Deus pôs ele aí para você acabar com ele. Ele fala: não, ele é ungido de Yahvé. Né? Uhum. Aí pega como prova, então tira, lança o cantil, né? E vai embora levando. Porque como é que ele vai falar que foi lá se não tem uma prova, né? É muito interessante o jeito, eu gosto do jeito que eles contam a história, assim, né? E fala que ninguém viu, aí sim, porque dormiu, porque um torpor vindo de Yahvé. Então, é aquela coisa que Yahvé cuida de Davi. Ele vai cuidando, né? Que coisa interessante. A gente vê os desígnios de Deus e como nos ensina, penso eu, né, Amélia? Nos ensina o respeito que a gente deve ter para as pessoas que são ungidas para o ministério da igreja, né? Para acompanhar a igreja, conduzir seu rebanho, para levar sua palavra. Então, parece algo assim no dia a dia que você vai se tornando tão amigo, tão íntimo, mas que a gente tem que sempre lembrar que um ungido é uma pessoa escolhida e especial, né? Então, na realidade, todos nós somos ungidos também, pelo batismo, pela crisma, pela vocação que a gente assumiu. E isso, quando você lê um texto desse, a gente tem que perceber como que a gente tem que ter respeito e cuidados uns com os outros. Uhum. Saul sabia o ciúme que ele tem de Davi e quer acabar com Davi para tirar ele do caminho. E às vezes nas nossas comunidades também tem muita gente que sabe, por exemplo, o valor que você tem. Mas a pessoa não consegue chegar aonde você chega e é uma perseguição doida. Sim. Então, aí a gente tem que perceber, cada um, como ele fala aqui, podia acabar ali com Saul na hora, não, ele é ungido de Yahvé, deixa que Yahvé mesmo cuida dele. Uhum. Então, esse cuidado com a gente também, né? Numa comunidade, num trabalho, seja onde você trabalha na comunidade, esse respeito com as pessoas. Cada um é um, né? Cada um tem um dom. Então, respeitar o dom de cada um e não querer. Se tem alguma coisa, deixa por conta de Deus. Vamos fazer a nossa parte, cuidar um dos outros, né? É interessante. Esses dias eu estava fazendo uma leitura, não sei exatamente a origem, mas me veio exatamente um texto que tratava dessa questão da unção.
como que surgiu essa ideia da unção. Então, diz que vem do cuidado para com as ovelhas. Então, o pastor ficava buscando formas de proteger seu rebanho e proteger as ovelhas dos ataques, inclusive, da natureza. Diz que era muito comum enxames, marimbondos, moscas atacarem as ovelhas, e por elas terem muito pelo, elas se entranhavam e faziam as ovelhas enlouquecerem. Então, o que eles faziam era derramar óleo, azeite, ou até qualquer óleo que eles tivessem sobre o pelo, principalmente a região do rosto, para proteger as ovelhas, né? Então, a ideia dessa unção com óleo, e que caracteriza que aquele pastor está lhe protegendo, lhe abençoando, lhe dando ali uma forma de você se livrar das tentações, dos ataques do inimigo, né? Vai fazer com que você realmente entenda que ali você está sobre o condão de alguém, sobre o cuidado de alguém. Achei isso muito interessante. E nós, como você bem falou, Amélia, nós pelo batismo nós recebemos essa unção. De forma muito especial, os padres recebem uma unção muito mais especial, porque de ovelhas passam a ser os cuidadores das ovelhas. Você sabe que na história antiga mesmo, nas guerras, né, os guerreiros eram todos ungidos com azeite. Seria unção, porque passa-se no corpo todo. Né, para fortalecer, eles ficam lá se preparando para as batalhas. Isso na história bíblica a gente vê bastante também. Era azeite de oliva. Então os cuidados vão bem além, né? Não. Muito bem, vamos seguir mais um trecho aí. Só aqui, aqui no versículo 10, né, ele fala que ele poupa a vida de Saul, Davi, porque ele pensa assim, né, mas quem que ficaria impune se cravasse, se levantasse a mão contra o ungido do Senhor? Então, ele não tem precisa o temor, ninguém ver. Não. Só Deus já sabe. Se ele escolheu aquele homem não deve ser tocado. Então, ele tem, primeiramente, a gente percebe em Davi o temor a Deus. Isso. Né? Que mesmo os outros não vendo, mas ele sabe que Deus está presente em todas as coisas. Então, nada é escondido diante de Deus. Exatamente. Tudo aquilo que a gente faz está diante dele. Aí faz a gente lembrar aquele salmo de Davi, considerado de Davi, o salmo da misericórdia, né? Onde ele pede perdão e fala o que é mal eu fiz diante dos teus olhos. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, ter esse temor de Deus, esse respeito da presença dele em todos os momentos da vida da gente. Muito todos legal, os momentos foi bem ele lembrado. está aqui. Ele fala, a gente não vai ficar impune se a gente fizer o mal. Porque o mal a gente faz na presença de Deus, porque a gente caminha na presença. Não tem lugar onde a gente possa se esconder de Deus, diz a palavra de Deus. Não é mesmo? E aqui, então, a partir do 10, ele fala assim, ele entrega, então, ele pressente, né? Ele deseja de presente a morte de Saul. Porque ele fala assim, no 10, versos 10, ele diz, pela vida de Yahvé, e Yahvé mesmo o ferirá, né? Quando chegar a sua hora, e ele morrerá. Então, quer dizer, deixa nas mãos de Deus a justiça. Deus é que vai fazer a justiça. E muitas vezes a gente quer fazer a justiça pelas nossas próprias mãos. Então... Ou então a gente fica pedindo que aconteça o que a gente quer, né? Larga a mão, o momento certo virá. Deixa que Deus toma conta dele. O momento dele chegará, ele meio que pressente aqui. Ou então ele fala aqui, ou quando no campo de batalha for ferido. Ele pressente, porque realmente... Ele vai, no capítulo 31, aqui ele já está presente, está ligado também, esse capítulo 26, com 31, que é a morte de Saul. Né, que ele vai ser ferido pelos filisteus e vai cometer suicídio. Porque ele vai ter uma morte assim, nossa, né, na batalha triste, contra né? os filisteus, vai ficar ferido. Ele, então, para não se entregar, para ter uma morte honrosa, vamos dizer assim, ele se mata. Né? Então, aqui a gente já... Aqui o texto ele já vai conduzindo para... como se fosse uma profecia aqui de Davi do que vai acontecer com Saul, no final. E Eda, você fica falando essas coisas, eu fico lembrando do nosso Brasil. Meu Deus, como a gente precisa colocar as pessoas realmente nas mãos de Deus. Já estão. Não somos nós, por nossos atos de bondade e pretensa misericórdia, que vamos fazer isso. Já estão todos eles. Mas nós precisamos... realmente fazer essa entrega pessoal, né? De que essas pessoas, elas, que Deus realmente faça com que eles percebam
a responsabilidade de seus atos, né? E que eles ainda tenham tempo dessa misericórdia, porque é muito triste uma pessoa ter uma vida inteira para fazer o bem, galgar altos patamares, com o intuito de salvar o povo, libertar o povo, salvar uma nação e essas pessoas não fazerem aquilo que está ao seu alcance. Isso é um grave pecado. A injustiça é muito grande, né? É. Seja que é nível mundial, Sim. a injustiça. E hoje parece que mais do que nunca a gente percebe o pouco valor do ser humano. Né? O ser humano é a coroação de toda a criação de Deus, é o homem. Então, é o homem que é lobo de si mesmo, que se autodestrói. Né? Aqui a gente percebe a luta entre 3 grupos. Né? Os filisteus que atacam Israel, Davi que foge de Saul, que procura sua morte. Isso. Né? Em vez de se unir Davi com Saul para serem mais fortes e vencer os filisteus, não. Aqui existe o quê? A divisão entre eles. Então a inveja, né? a ganância, o egoísmo, querer ter mais que o outro, não consegue ver o outro como irmão. Né? A gente muitas vezes vê o outro como adversário. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Nós temos um Pai que é Pai de todos nós, que nos deu, criou tudo por amor, que fez, né, tudo para o homem. Viver num paraíso, viver num jardim. E o homem se autodestrói, se divide. Né? E aí a própria palavra de Deus diz, olha, né, uma família, um reino que é dividido não subsiste. Então o que vai acontecer aqui no final? Né? Os filisteus vão derrotar Israel, Saul vai morrer. Olha tanto destruição que aconteceu em Israel para poder, de novo, Deus continuar a conduzir esse povo através de Davi, que nós vamos ver no 2º livro de Samuel. Então a gente tem que ver o outro como irmão, não como adversário. A gente tem que olhar o outro, e mais do que nunca as nossas autoridades, que é a representação de um povo inteiro, representação de um povo inteiro que sofre, um povo inteiro que trabalha, o povo brasileiro é trabalhador, né? E a gente não sabe para que rumo caminha essa humanidade. Mas, né? Ieda, se prepare. Toda vez que nós tivermos um grupo sólido, o inimigo vai atacar para vê-lo dividido. Isso é muito comum. E o reino dividido é aquele que enfraquece. Então, realmente, eu vejo como se fosse uma ovelha atacada pelos maribondos, pelas moscas, pelos lobos, perturbando, né? Ferozes. Pelos lobos ferozes, destruindo aquele grupo unido que está ali buscando a proteção de alguém. Mas então, por isso, voltando à questão do texto, não percamos nosso tempo querendo armar nada contra ninguém, né, Amélia? Não. E nem a nossa esperança. Porque a gente vai olhando as coisas, parece que o mal que está vencendo. Parece. A gente não pode perder Não. a esperança, a gente tem que fazer a nossa parte, lutar pela justiça, E tirar aprendizado. praticar a justiça. Tirar aprendizado disso tudo que nós estamos vendo. O temor a Deus, o amor aos irmãos. Exatamente. Porém, fazer igual Davi aqui, ó. Você fez tudo o que você podia, Deus fará o resto. Exatamente. Deus fará, né? Muito bem. Seguindo aí, versículo 13. Davi passou a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de sorte que um grande espaço os separava. Então Davi gritou ao exército e Abner, filho de Ner. Não respondes, Abner, disse ele. E Abner respondeu, quem és tu que gritas para o rei? Davi disse a Abner, acaso não és homem? E quem há em Israel que seja como tu? Então, por que não guardastes o rei teu senhor? Pois alguém do povo quis tirar a vida do senhor, do rei teu senhor. Não está certo o que fizestes. Pela vida de Yahvé, sois dignos de morte, porque não velastes por vosso senhor o ungido de Yahvé. Olha e vê onde está a lança do rei e o cantil de água que estava à sua cabeceira. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse, não é a tua voz que ouço, meu filho Davi. Sim, meu senhor e rei, respondeu Davi. E acrescentou, por que o meu senhor persegue seu servo? Que fiz eu? Que mal há em mim? Rogo-te, senhor, meu rei, que ouças as palavras do teu servo. Se é Yahvé que te impele contra mim, a oferenda do altar o apaziguará. Se os homens
se os homens sejam malditos perante Yahvé, porque eles me caçaram hoje a ponto de me excluir da herança de Yahvé, dizendo, vai, serve a outros deuses. Não se derrame agora o meu sangue na terra, longe da presença de Yahvé, pois o rei de Israel saiu em campanha para procurar uma simples pulga, como se estivesse caçando uma perdiz entre montes. Saul disse, pequei, volta, Davi, meu filho, nenhum mal te farei de agora em diante, pois tivestes hoje a minha vida em tão alto preço. Sim, tenho agido insensatamente e me enganei muitíssimo, respondeu Davi. Aqui está a lança do rei. Venha um dos moços buscá-la, e Yahvé retribuirá a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Yahvé te entregou hoje nas minhas mãos, e eu não quis estender a mão contra o ungido de Yahvé. Assim, como no dia de hoje a tua vida mereceu aos meus olhos tão alto preço, assim também velará Yahvé pela minha vida e me livrará de todo o aperto. Então Saul disse a Davi, bendito sejas, meu filho Davi, certamente muitas coisas empreenderás e terás êxito. Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou à sua casa. A gente vê aqui, enfim, parece, Amélia, parece que o descanso do fim de uma saga. Aqui, finalmente, Saul sossega, desiste de querer a morte de Davi. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas pelo menos aqui, ele pelo menos vai e volta para casa e deixa Davi Você no vê seu... como que Saul é desequilibrado, né? Quando ele escuta a voz de Davi, Davi, é você, meu filho, né? Que pena, né? Na realidade é um homem doente mesmo, né? Um doente e tem medo porque Davi na realidade assombra, né? Abaixa a sombra dele um pouco, então ele tem medo de perder o poder para Davi. Aí ele fica nessa fazer guerra para matar Davi. Davi está até fora do território e fica fora do território para aquela época, né? Quando eu estava lendo, você estava lendo o texto, estava lembrando aqui quando ele fala assim que ele é perseguido e ele está até fora da terra. Então, ficar fora da terra é achar que está fora da presença de Yahvé. E Davi sofre com isso. Quando o povo estava no exílio, aquele Salmo 137, o povo fala, como posso cantar a Deus em terra estrangeira? Porque na cabeça deles, Deus só está ali. Com eles. Com eles, naquela terra. Né? E no tempo do exílio da Babilônia, destruiu o templo. Então, para eles, Deus também foi destruído, porque Deus estava dentro do templo. Né? Isso aqui é própria templo da época ensinou. Deus está aqui, está ali. Mas também depois eles vão perceber que Deus estava lá, está aqui, vai estar sempre com o povo, mas não tem essa consciência. Então, Davi também está sofrendo porque ele está fora. Não está ali junto com Saul, né? Ele teve que fugir para não morrer. Aí, mais uma vez, ele não deixa... ele podia ter matado Saul, não mata, né? Então, aí é interessante que ele fala, bendito seja meu filho Davi, certamente você vai fazer muita coisa boa, você vai ter êxito. Aí Davi segue o caminho e Saul volta para casa. Fim da história? Que nada. A loucura vai continuar. A loucura vai continuar. Que pena. Aí eu fico me questionando. Foi Saul se afastar da presença de Deus, de Yahvé, que o levou à insanidade, ou a insanidade é que fez com que Saul abandonasse Yahvé? É insanidade, ele é um doente mental. Pode ser qualquer coisa, na realidade ele pode ter ficado deprimido, mas a gente vai ver, quem pegou o começo do livro, desse primeiro livro de Samuel, vai ver que começou a coisa de forma muito sutil, muito leve. Na verdade, quando aquele grande empreendimento daquele garoto lindo, de cabelos ruivos ao sol, mais alto que todo mundo, com sua simplicidade, com uma pedra destrói um inimigo, aquilo já chamou a atenção, já cutucou os brios de Saul. Isso aí, gente, nós estamos expostos a tudo isso. Porque se naquele momento Saul tivesse realmente, deixa eu afastar esse modo de pensar do meu coração, ele estaria livre hoje desse
dessa doença, porque é uma doença que corrói a alma, né? A Mas, inveja sim, a inveja destrói. Ele se deixou Se corromper. autodestrói, destrói o outro. Ele se deixou corromper por uma pequena coisa que foi tomando conta dele e hoje ele não tem mais domínio sobre isso. Saul é um homem dominado pela obsessão contra esse menino, contra Davi, que hoje é um homem formado. E a resposta às suas duas questões está no versículo 23. E Yahvé retribuirá a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Então, a partir do momento aquilo que a gente planta, a gente colhe. A partir do momento que ele começou a praticar injustiça, infidelidade, Saul, né, ele também ele se afastou de Yahvé, do projeto de Yahvé, que é justiça, que é amor, que é fidelidade. Ele se entregou ao inimigo. Então, aí o inimigo tomou conta dele, que é a morte, acabou. Isso vai conduzir ele à morte, né? E a derrota de Israel contra os filisteus, que nós vamos ver no outro bloco. Que coisa lamentável. Enquanto a gente pensa e reflete sobre isso, eu vou pedir um pequenino intervalo e já voltamos. Ok, voltamos. Gente, vocês lembram, quem nos acompanha desde o início do programa, sabe que nós estamos fazendo algumas ponderações aqui sobre a nossa vida real hoje, em função de toda essa saga de perseguição do rei Saul, o ungido do Senhor, contra um seu servo, que depois vai se tornar foco de todo o seu ódio, que é o Davi. Então, vamos agora ver o que vai acontecer com Davi entre os filisteus. Eu vou ler esse trecho agora, é o capítulo 27, ele é curtinho, vai ser bem rápido da gente entender. Vou ler a partir do 1º até o 4, depois a gente segue para finalizar o 27, tá? Então, disse Davi no seu coração: algum dia perecerei pelas mãos de Saul, e o melhor que devo fazer é salvar-me na terra dos filisteus. Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim escaparei das suas mãos. Então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens, e foi ter com Aques, filho de Maaca, rei de Gate. E Davi habitou junto de Aquis, em Gate, ele e os seus homens, cada qual com sua família, Davi com as suas 2 mulheres, Aquinoã e Jezrael, e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmel. Saul foi informado de que Davi se refugiara em Gate e cessou de persegui-lo. Na realidade, aqui Davi, ele pensa que é o meio seguro, mas ele vai ficar... porque ele vai para o lado, vai para se salvar de Saul, ele vai ficar com os filisteus. Que é um dos maiores inimigos atualmente de Saul, é esse povo filisteu. E ele vai ter que ter muita habilidade para poder contornar as coisas. Na verdade, eu acho que Davi não chega se apresentando aos filisteus quem ele é. Ele vai meio que fazendo um disfarce ali no meio deles, convivendo. Porque o que ele faz? Ele com a família dele, mas os seus homens, 600 homens estão com a sua família. Porque se o Saul persegue, ele persegue todo mundo que está com ele. Exatamente. Porque Davi também tem um pequeno exército, 600 homens. Sim. Pequeno é grande, né? E ele não quer também abandonar aqueles homens. Não. Aí porque ele pensa, do jeito que as coisas estão, uma hora Saul me pega e me mata, eu tenho que me precaver. Aí ele bandeia, só que é complicado porque os filisteus atacam o povo dele. Ele vai ter que ter habilidade assim, ó, para não atacar ele mesmo, não atacar o povo dele. É verdade. Mas aí vai ficar numa saia justa. Ele vai conseguir sair com a habilidade, com a tática. Isso. E com a ajuda do Senhor também. E aqui mostra também que Davi, ele não acredita ainda em Saul. Ele é um homem que já na sua cabeça, depois de tudo que ele já viveu, ele sabe que Saul não é pessoa confiável. E ele já mostra a maturidade de Davi diante dessa realidade que ele está vivendo, né? Então ele falou, nesse aí, não acredito nunca mais, né? É interessante quando o texto, lá no 26, termina, parece que eles fazem as pazes. Pois é. Parece. Saul e Davi, né? Davi poupa a vida de Saul, Saul chama ele de filho, reconhece, exalta ele.
Lá no finalzinho do capítulo 26, ele diz assim: bendito sejas meu filho Davi. Pois é. Né? Parece que ele entendeu que Davi não quer o poder, né? Porém, aqui no finalzinho ele fala assim, ó, Davi seguiu o seu caminho, no finalzinho do 26, e Saul voltou para sua casa. Não ficou, ele E aí, podia... aí aparece um capítulo 26 aqui no livro de 27 no livro, dando continuidade desse medo dele, que ainda a vida dele parece que estava em perigo. E então ele vai buscar ajuda, auxílio, justamente aos inimigos de Israel. Tá. Né? O Gate é uma localização aí é uma cidade filisteia, Aques é o rei filisteu, então ele vai fazer uma aliança aparente, né, com os filisteus para tentar salvar a sua vida, seus homens, sua família, suas mulheres. Uhum. Né? Então, somente... e aí, no finalzinho que você leu, no versículo 4, no 26, ele vai falar, ó, Saul foi informado de que Davi se refugiara em Gate e cessou de persegui-lo. É porque agora ele está agora ele passou para o outro lado. Ele passou para o outro lado, mas vai ser uma aliança assim, aparente, uma situação meia falsa, que ele vai ter que sair com muita habilidade. Ele vai conseguir sair, porque justamente vai acontecer, ele vai servir o rei dos filisteus, entre aspas, né? Entre aspas, contra Israel, porém, na hora da batalha, ele vai ser tirado, ele não vai participar da batalha contra os filisteus. Ele não vai matar o seu povo, né? Ele não vai matar seu povo. Ele não vai matar. Então, foi uma aliança, assim, ele vai servir realmente o rei dos filisteus, sendo fiel ao rei. Inclusive, ele vai ganhar terra, no trecho que você vai continuar lendo, ele vai ganhar terra do rei, onde ele vai poder ficar com a sua família. Ele vai ser muito grato ao rei Aques, o rei dos filisteus. Porém, na hora da confusão mesmo, que ele vai ter que lutar contra o seu povo, ele vai ser poupado. Ele vai ser poupado desse vexame. Dessa batalha. Dessa coisa. Né? Gente, como parece a política de hoje? Você está contando esse cenário e eu estou me jogando no cenário que eu estou percebendo, sabe? Que muitas vezes algumas alianças que nos parecem assim absurdas, você tem que pensar, pode algo justificar, como nós não estamos ali no cerne da crise e das estratégias, a gente não consegue entender a extensão daquilo. Mas vamos seguir. Mas sabe o aqui. Que me fez lembrar? Aquela frase assim, quando você não pode com o inimigo, você se alia a ele. Não, foi o que Davi fez. O melhor lugar de você lutar contra um grande inimigo é ficar com ele. Você não pode com ele, então você se alia a ele, porque no momento certo e com muita sabedoria, né, com muita habilidade, né, você vai conseguir sair daquela situação, da saia justa. Né? Vamos prosseguir então a partir do versículo 5. Davi disse a Aques, rogo-te que se encontrei graça aos teus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades do campo onde possa morar, porque continuarei o teu servo morando contigo na cidade real. No mesmo dia, Aques lhe deu Sigeleg. É por isso que Sigeleg pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. O tempo em que Davi permaneceu no território dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens faziam incursão contra os Gessuritas e Gersitas e os Amalecitas, tribos que habitam a região que vai de Telém, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi devastava a terra, não deixava com vida nem homens nem mulheres, arrebatava ovelhas e vacas, jumentos e camelos, e roupa, e retornava com tudo a Aques. Quando Aques perguntava onde foi a incursão hoje, Davi respondia que tinha sido contra o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos Quenitas. Davi não deixava com vida nem homem nem mulheres que trouxesse a Gate, para que ninguém ficasse para acusá-lo, dizendo, aí está o que fez Davi. Assim foi o comportamento dele todo o tempo em que esteve no território dos filisteus. Aques confiava em Davi e dizia,
Ele se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre meu servo. Viu, a lábia boa? Ele atacava um povo e quando voltava lá, onde você atacou? Ah, ataquei lá o meu Judá, povo. Ataquei Judá. Ele ataca aqui, né? O texto diz. Eu achei essa coisa assim meio difícil de entender. Pois é. Nos soa, ao meu coração, soa como uma grande infidelidade, uma grande mentira. Mas Deus usa de artifícios para no final conseguir a vitória que ele espera, né? É questão assim, a gente vê aqui que a mentira de Davi, porque Davi, para ele salvar vidas, muitas vezes para salvar a própria vida, E a vida dos seus, que eram ele teve o que exército, primeiro né? se aliar ao inimigo, segundo, se tornar servo do seu próprio inimigo. E provar E ao agora inimigo ele tem que provar ao inimigo que ele está do lado do inimigo contra o seu próprio povo, para poder Que salvar situação! a sua vida e a vida dos seus 600 homens, da sua família e das suas mulheres. Que situação Porque a difícil. situação não era fácil. Então, ele usou, assim, vamos dizer que nem seria mentira, mas uma estratégia para poder permanecer vivo. Né? Para poder salvar sua própria vida, ele teve que... O triste aqui, no 12, ele diz assim, Aques confiava em Davi e dizia, ele se tornou odioso a todo Israel. Então, o rei dos filisteus, lá no 12, Achava 27, que ele estava... que realmente ele estava do lado dos filisteus, derrotando Israel. E, porém, ele estava combatendo, quando ele cita ali os povos, Gessuritas, Gersitas, Amalecitas, essas tribos, são povos cananeus que viviam naquela época, era contra Israel. Na verdade, ele não estava combatendo Israel, ele estava combatendo os inimigos de Israel, Davi, quando se alia aos filisteus. Porém, ele é convincente, ele convence e o rei acredita nele, confia que ele realmente está do seu lado. A quem nós temos que tributar essa conta? De quem nós devemos cobrar essa conta de tantas mortes e uma situação difícil que Davi vive? A Saul. Porque se não fosse o que Saul fez, Davi não precisava estar vivendo nada disso. A situação de Davi aqui não é fácil. Você se aliar ao seu inimigo, aquele também que quer a sua morte, não é fácil. Para você poder sobreviver. E matar pessoas inocentes, porque isso aí é que não podia deixar sobrar ninguém para que não fosse dedurar, né? Que situação, hein, Amélia? Uma situação de guerra. Uma situação de guerra. Todos esses livros são chamados livros históricos, né? Então, estão se contando, o povo quando está escrevendo está vivendo uma guerra. Então, com o pé no chão daquela guerra, ele conta como é que foi as guerras de Saul e Davi também. Mas todo o pano de fundo é essa ameaça de Saul contra Davi. Sim, e sim. Davi se buscando. Os detalhes, assim, a gente nunca pode perguntar, foi assim mesmo, não foi? Né? São os detalhes de guerra que a gente... Hoje você vê ao vivo e a cores, mas aqui não. Nesse contexto não se via, se contava. Né? São fatos históricos, assim, relatados a partir da fé. Da fé, Para dizer, a única coisa, para dizer que Javé estava do lado de quem? De Davi. E Davi só conseguiu se salvar porque estava com ele. Agora não se engane, quando Davi for rei, nós vamos ver coisas ruins que Davi vai fazer também. Entendeu? Ele saindo dessas situações de guerra, a ideia do próprio inimigo aí dos filisteus, ele vai, a pouco, vai se delineando assim, a ascensão de Davi ao poder. Então a gente vai ver que ele vai sair dessa situação difícil, vai vencendo, e aos poucos ele vai conseguir ser coroado rei. Para dizer bem assim, sabe por que Davi se sagrou rei e tudo? Porque Davi foi fiel a Deus. Mesmo que Saul combateu, que Saul perseguiu, foi, mas pela força, pela fé que ele tinha em Javé, né? Em Javé, ele venceu. Mas foi uma luta brava. Uma luta de vida ou morte. De vida ou morte. Inclusive, ele mata ele destrói aqui os cananeus, aqueles povos que estavam lutando ali também. Ele estava defendendo esse território dos filisteus, e ele comete. A gente fala, nossa, mas um homem de Deus matar tanto assim, né? Mas é a questão do contexto histórico, de guerra. De sobrevivência, de vida ou morte. E eu fico assim, imaginando esse menino que vivia para cuidar de ovelhas, apacentar as ovelhas.
de repente ele é jogado num contexto onde ele vai sentir o que é a traição, o que é a falta de misericórdia, o que é a perseguição, o ódio, a inveja, o rancor, pelo próprio rei, pelo próprio Saul, a quem ele admirava, porque era um ungido de Deus. Ele foi menino para lá, lembra? Ele foi Então, morar para cuidar. Imagina o que ele não devia dizer. Nossa, um ungido de Deus devia ser o meu Deus, e esse homem é um homem que quer me destruir, quer me matar. Eu fico pensando como que esse menino foi trabalhado nas suas entranhas, no seu coração, numa situação de tanto ódio, porque tinha que ser forjado nele a alma de um guerreiro. E ele fala lá você fez lembrar o capítulo 26, que ele fala assim, mas eu sou uma pulga. Exatamente. E o rei está procurando uma pulga, matar uma pulga. Quer dizer, eu sou tão pequeno, e ele procura a minha morte, né? Uhum. Então é um contexto meio complicado aqui, a situação de Davi. Ele está sendo caçado por Saul. Ele compara também que Saul está caçando ele como se caça os perdidos no monte. Lá no versículo 26, 20, ele vai falar, mas como é que eu posso? Sou uma simples pulga perseguida pelo rei. Uhum. Então, Aquis confiava em Davi e dizia, ele se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre o meu servo. Davi tem uma habilidade, passa a ter uma habilidade tão grande que faz o inimigo acreditar que ele está ao lado dele. Ele nunca foi guerrear contra o povo dele. Ele guerreava outro povo e quando ele voltava, e daí? Então, para o rei, para o Aquis, ele achava que todo Israel tinha ódio dele agora. E vai ficar sempre com ele. Uhum. Nós vamos percebendo que amor e ódio, misericórdia e compaixão são virtudes, e o ódio não está no meio da virtude, vamos deixar do lado, são virtudes que podem surgir no coração de um homem pela própria situação em que ele vive, né? As circunstâncias, o nascimento, a que ele é exposto, as realidades do seu dia a dia. Então, Davi realmente acaba sendo o resultado daquilo que é trabalhado nesse tempo, nesse período, mas Deus, acima de tudo, sabia o que queria encontrar em Davi, que era, acima de tudo, a fidelidade a ele. Isso para Yahvé era o suficiente. Então, meninas, vamos entrar no capítulo 28, rapidamente. Capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, que vai tratar agora dos filisteus quando resolvem entrar em guerra contra Israel. E aí que ele vai ficar com a saia justa. Aí que então, não é? Que situação. Vamos entender isso aí agora. E aqui vai iniciar dizendo, ora, nesse tempo os filisteus reuniram os seus exércitos para atacar Israel, e Aquis disse a Davi, saiba que irás com o meu exército, tu e os teus homens. Davi respondeu a Aquis, então agora verás o que é capaz de fazer o teu servo. Então Aquis disse a Davi, e eu te nomeio meu perpétuo guarda pessoal. Lascou. Ai, o Davi aqui está se metendo. Corajoso. Davi está se metendo. Eu acho Davi muito corajoso. Parece que ele entrou numa teia e ali está sendo tecido, ali amarrado. Ele tem um plano, ele está teia. ali, mas ele tem um plano, ele não está contra o seu povo. Ele não está. Não tá. Ele está querendo salvar a sua vida, em primeiro lugar, né? Defender seu povo contra os filisteus. E ele tem um plano aqui, uma estratégia, porque ele ainda continua aqui afirmando. Né? O rei fala, você vai lutar contra esse Vou. Não, eu vou. Então aí Aquis diz, né? Eu te nomeio meu perpétuo guarda pessoal. Olha a confiança que ele ganhou do inimigo. Mas essa que você leu, versículo 1 ao versículo 2, vai continuar a história no capítulo 29. Porque o que a gente vai ler agora é uma outra história com Saul.
Porque fala assim, eu te nomei meu perpétuo guarda pessoal. Aí você continua no 29, os filisteus concentraram as tropas e vai continuar a história. Só que vai ter um adentro. Para os judeus é muito assim, que a gente chama de midrash. Por exemplo, é um sanduíche. Tem um pão, tem outro pão e tem um recheio. No meio tem o recheio. Então, aí vem o recheio agora no meio do capítulo 28, né? Para depois entrar no 29, que vai retomar o pão. Então, até aqui você leu um pedaço, uma parte do pão. Agora vem o recheio. Vem o recheio. Então, vamos ler rapidinho? Esse recheio aqui é tudo para dizer que Davi vai ser, o escolhido. Samuel vai repetir isso para Saul, que Davi vai substituir ele, né? Ele vai levantar do túmulo, inclusive. Ok. Então, vamos partir, gente. Eu vou pedir a tolerância de vocês, porque o trecho é um pouquinho longo, mas vai contar aqui a partir do versículo 3. Samuel tinha morrido, e todo Israel o tinha lamentado e o sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos. Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Gelboé. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Saul consultou Yahvé, mas Yahvé não lhe respondeu nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratica adivinhação, para que eu lhe fale e a consulte. E os servos lhe responderam: há mulher que pratica adivinhação em Endor. Então Saul disfarçou-se, vestiu outra roupa, e de noite, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher e lhe disse: peço-te que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. A mulher, porém, lhe respondeu: tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Yahvé, dizendo: pela vida de Yahvé, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Disse a mulher: a quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Samuel. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse Saul: por que me enganastes? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: não temas, mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Saul indagou: qual é a sua aparência? A mulher respondeu: é um velho que está subindo, veste um manto. Então Saul viu que era Samuel e, inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se. Samuel disse a Saul: por que perturbas o meu descanso evocando-me? Saul respondeu: é que estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então vim te chamar, para que me digas o que tenho que fazer. Respondeu Samuel: por que me consultas se Yahvé se afastou de mim e se tornou teu adversário? Yahvé fez por outro como te havia dito por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e a entregou a Davi. Por que não obedecestes a Yahvé e não executastes o ardor da sua ira contra Amaleque? Foi por isso que Yahvé te tratou hoje assim. Como consequência, Yahvé entregará, juntamente contigo, o teu povo Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o exército de Yahvé também. Yahvé o entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul saiu, estendido no chão, terrificado pelas palavras de Samuel, e também enfraquecido por não se ter alimentado todo dia e toda noite. A mulher aproximou-se de Saul e, vendo-o tão perturbado, disse-lhe: a tua serva te obedeceu, arriscando a minha vida. Obedeci às ordens que me destes. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva. Deixa-me servir-te um pedaço de pão e come, assim terás forças para voltar. Ele, porém, recusou: não comerei, disse. Mas os seus servos instaram com ele, bem como a mulher, e ele cedeu. Levantou-se do chão e assentou-se no leito. A mulher tinha uma novilha cevada. Rapidamente a abateu, tomou farinha, amassou-a e cozinhou pães sem fermento. Serviu a Saul
e aos que estavam com ele. Eles comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Aqui é um resumo bem breve, mas embora o texto longo, do que realmente vai acontecer com todo esse desespero de Saul. É pena que nosso programa já está bem no finalzinho e nós vamos ter que realmente fazer um fecho rapidinho para que a gente possa dizer o desespero de Saul a que ponto chegou. E ele mesmo tinha proibido a necromancia, não se pode Sim. consultar mortos. E agora ele consulta. É. O texto é interessante, porque ele vai disfarçado. Aqui ele diz, ó, que ele procurou uma feiticeira, Isso, uma adivinha, necromante. uma necromante, para que consultava os mortos, porque é proibido em Israel. Isso. Ele mesmo tinha proibido, que ela tem medo dele, É. né? E ela mesma não reconhece ele quando procura. Então ele vai escondido para consultar. Também Deus não atende mais ele Deus está em silêncio, implora. não fala mais com ele. Então ele precisa de uma resposta. Ele vai procurar, né? E olha só, e Deus revela para ele, através daquela situação difícil. Até a mulher se assusta quando vê, né? Porque quando ela tem a visão de Samuel, ela descobre que ele é o rei que tinha proibido fazer aquilo. E ela teme pela própria vida. Ela fala, o Senhor proibiu, eu que estou exercendo algo ilegal, porque o Senhor decretou que é ilegal, vou morrer pelas tuas mãos, e ele poupa, garante que ela não vai ser morta, né? E aí Samuel fala para ele, por que você me perturba? Porque você está me chamando, eu estou no meu descanso. Ele já está morto. Né? Aí ele repete tudo aquilo que ele tinha falado em vida, ele repete. Né? E Yahvé, ele fala, por que me consultas no 16? Né? Se Yahvé se afastou de ti e se tornou teu adversário, por que você está me consultando? Acabou. Né? Então, porque Yahvé tirou das tuas mãos a realeza e entregou a Davi. Mas amanhã você e seus filhos vai estar tudo comigo. Só para concluir realmente isso aqui, que ficou bem interessante para a gente ver a que ponto chega o desespero humano quando a pessoa perde totalmente o seu equilíbrio e perde a essência de Deus. Deus se fecha para Saul e ele agora vai ter que lidar com seus próprios demônios. Eu quero agradecer imensamente, queridas mestras, foi um estudo assim, muito interessante, a gente está entendendo, diagnosticando, tirando um raio-x da personalidade de Saul e vendo como é triste uma pessoa que não segue a Deus e vira as costas para o eterno. Agradeço a você que você tem aprendido, tirado muita coisa boa de tudo isso. Contamos com você no nosso próximo programa e vamos render glória a Deus por mais essa oportunidade, dizendo Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.